A paz de Deus, amados e queridos irmãos. Hoje nós vamos ler no livro de Juízes, no capítulo 16, no versículo 4 em diante, onde fala sobre Sansão e Dalila. Depois disso, enamorou-se de uma mulher que habitava no vale de Soreque, chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus foram ter com ela e disseram-lhe: procura seduzi-lo e vê se descobres de onde vêm-lhe suas forças e como o poderemos vencer a fim de o amarrarmos para dominá-lo. Se fizer isto, dar-te-emos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Dalila disse a Sansão: diz-me de onde vem tua força e de que modo se precisaria ligar-te para que fosses dominado. Sansão respondeu-lhe: se me amarrarem com 7 cordas de nervos ainda frescas e úmidas, eu o tornaria tão fraco como qualquer homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos bem frescas e úmidas com as quais ele o ligou. Ora, estando eles de emboscada no quarto, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele rompeu as cordas como se rompe um cordão de estopa. Mal se lhe chega ao fogo. Assim permaneceu oculto o segredo de sua força. Dalila disse-lhe: tu zombaste de mim, mentindo-me. Diz-me agora, como que precisa ligar-te se me amarrassem com cordas novas, disse ele, que ainda não tenham servido, eu me tornaria tão fraco como qualquer homem. Dalila tomou, pois, cordas novas, amarrou como elas e gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ora, estavam eles em emboscada no quarto, mas Sansão rompeu como se fosse um fio as cordas que lhes amarraram os braços. Até o presente, disse-lhe Dalila, só tens zombado de mim e só me tens dito mentiras. Diz-me como que será preciso amarrar-te. Bastará, respondeu Sansão, que teças as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura do teu tear. Ela fixou-os com o torno do teu tear e gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele, despertando do sono, arrancou o torno do tear com os liços. Dalila disse-lhe: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Eis já 3 vezes que me enganas, e não me queres dizer onde reside a tua força. Ela o importunava a cada dia com suas perguntas, estando com ele e molestando de tal sorte que ele sentiu-se com isso uma impaciência mortal. E Sansão acabou por confiar-lhe o seu segredo. Sobre minha cabeça, disse ele, nunca passou a navalha, porque sou nazareno de Deus, desde o seio de minha mãe. Se me for rapada a cabeça, a minha força me abandonará e serei então fraco como qualquer homem. Dalila sentiu-se que ele tinha aberto todo o seu coração e mandou dizer aos príncipes dos filisteus: subi agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus foram ter com ela, levando o dinheiro em suas mãos. Dalila fez que seu marido adormecesse nos seus joelhos e, chamando um homem, mandou-lhes que rapasse as 7 tranças de sua cabeça. Ela começou a dominá-lo, pois sua força o deixou. E disse Sansão: filisteus vêm contra ti. Despertando ele do sono, disse consigo mesmo: desembaixar-me-ei deles como das outras vezes e me livrarei. Ignorava Sansão que o Senhor se tinha retirado dele. E os filisteus, tomando-o, furaram-lhe os olhos e levaram na gaza ligado com uma dupla cadeia de bronze e ali meteram-no na prisão, fazendo-o girar a mão. Amados e queridos irmãos, Sansão foi juiz por 20 anos e ele queria casar e entre o seu povo tinha mulheres para casar. Mas ele queria uma dessas mulheres dos filisteus que ele achou muito bonita e muito bela.
E seus pais falaram para ele que não teria mulher entre seu povo para pegar uma mulher de outro povo pagão, mas ele disse que não, ele queria aquela lá mesmo. Então, aconteceu que ele desobedeceu a ordem, o conselho dos seus pais. E, enfeitiçado por aquela mulher, ela foi então induzida pelos filisteus. E eles ameaçaram a sua família que se ela não descobrisse o segredo, eles matariam toda a sua família. E ela ficou insistindo. E também prometeram que pagavam em moedas, 1.100 moedas de prata, para ela descobrir o segredo. E nós sabemos que então, que por moedas de prata, Judas também traiu o Senhor Jesus. Então o homem e a mulher, por causa do bem material dessa terra, por causa de dinheiro, ele acaba traindo as pessoas, traindo o próprio Deus. Então ele, de tanto ela importunar, porque ele não queria contar o segredo, e tanto ela importunar ele e dizer que ele não amava ela, então ela acabou então seduzindo, insistindo tanto que ele confiou-lhe o segredo. Mas ela não era uma mulher sábia, não era ela uma mulher preparada para estar ao seu lado. Ele, pela sua beleza e pelo seu apetite sexual, vamos dizer assim, ele deixou-se os mandamentos, as coisas de Deus de lado. E Deus tinha escolhido ele e sempre o Espírito de Deus o tomava e ele era um homem invencível. Todos os inimigos que iam contra ele matava todos. Podia ser um animal selvagem, uma fera selvagem, ele destraçalhava tudo com as suas mãos, porque o Espírito do Senhor apoderava sobre ele. Ele matava as pessoas brincando com a força que Deus tinha depositado e confiado a ele. Mas ele não deveria jamais revelar o segredo do Criador, o segredo de Deus. Por causa de uma mulher pagã, uma mulher que ele o achara bela, ele então acabou sendo seduzido. E ela veio então importunar tanto que ele confiou-lhe o segredo. Quando ele revelou o segredo, ele entregou tudo o que Deus tinha confiado a ele. E ele achou que Deus ainda continuaria com ele. E ele pagou um preço muito caro. Hoje, na graça, é a mesma coisa. Deus confia-lhe o segredo ao nosso coração e ele faz um pacto para com o homem e com a mulher. Hoje não é mais os filisteus, o nosso inimigo, ele se chama Satanás. Ele envia homens para as mulheres e envia mulheres para os homens. Ele envia mulheres muito belas e bonitas para descobrir o segredo que habita no coração do homem. E o homem acaba sendo seduzido pela sua carnalidade e acaba revelando o seu segredo, ou dizendo, tendo relações com mulheres que não é a sua esposa, ou que não é aquela que Deus o quisera preparar. Então acaba a pessoa perdendo a força, perdendo a presença de Deus em sua vida, em seu coração. Hoje não é diferente. E depois que a pessoa perde já a graça, que perde a presença de Deus, ela fica cega. Ela fica entregue aos inimigos, como Sansão foi. Os filisteus o furaram-lhe as vistas e ele foi ser um escravo, aonde eles colocavam ele naquela roda de pedra, que tem aqueles moinhos que antigamente usavam cavalos e vacas para puxar, para moer. Então ele foi ali ser escravo. E eles zombavam, davam risada. E eles tinham um deus chamado Deus Dagon.
E esse deus Dagon, então eles faziam festa. E depois dele ter ficado preso, eles fizeram uma grande festa com aproximadamente 3.000 pessoas, entre homens e mulheres. E eles fizeram chacota de Sansão. O chamaram e davam risadas porque ele não tinha mais força. Mas o seu cabelo tinha crescido um pouco. E ele estava ali humilhado porque desobedecera a palavra de Deus e não tinha obedecido os conselhos de seu pai e sua mãe. Hoje o nosso pai, ele está no céu e a nossa mãe é a palavra de Deus. Quando nós desobedecemos a ordem, principalmente aquele que do berço cristão, que ele quer casar com pessoas de estranha fé, a palavra nos ensina que é jugo desigual. E as pessoas, pela sua teimosia, pela sua carnalidade, pela paixão, que o espírito da paixão pega, a pessoa ela fica cega. Ela não obedece, mas ela acaba se tornando então escravo do adversário. As pessoas elas ficam cegas porque as suas vistas ficam sem a visão, sem a espiritualidade. Então, quando se peca, quando se entrega-se à prostituição, entrega-se ao seu inimigo, que tem vários tipos de inimigo na nossa vida, cada um tem uma fraqueza, e a fraqueza de Sansão era aquela moça, aquela mulher muito bela e bonita, em que ele não revelava seu segredo a ninguém. E ela teve um trabalho bastante árduo. E na vida do cristão é a mesma coisa, não é da noite para o dia que a pessoa venha cair, que ela venha revelar o seu segredo que habita no seu coração, ela vai se entregar. É uma luta diária, de dia e noite, que o adversário ele coloca pessoas no caminho para a pessoa, então, perder o direito da salvação. Perder, então, a confiança de Deus, perder a força que Deus tem colocado nas suas vidas. Hoje, em simbologia de Sansão, hoje a força é os dons de Deus, a presença do Espírito Santo na vida do homem e da mulher. Quando Sansão viu que aquele povo dava risada, então ele fez uma última oração, um último pedido, para que Deus fosse com ele, que ele acabasse de uma vez por todas com aquela chacota, com aquela diversão que eles estavam fazendo então adoração ao Deus Dagon. E eles tiravam sarro, porque então eles tinham conseguido, através de Dalila, através de uma mulher, o segredo de Sansão. E ele pediu para que colocasse ele bem no meio de duas grandes colunas que sustentavam então aquele templo, aquele lugar. E ele rogou ao Senhor que ele disse assim: morra eu e os filisteus. E Deus, pela última vez, então, foi com ele, apoderou-se dele e ele chacoalhou aqueles templos. Eles davam risada porque ele já não tinha mais a força e o poder de Deus, mas eles não sabiam que Deus ia fazer pela última vez uma parte que ninguém esperava. O poder de Deus se manifestaria pela última vez. E ele chacoalhou aquelas duas colunas, aonde veio morrer todos. Custou-lhe a sua vida. A sua carreira foi como um homem derrotado, vamos dizer assim. E custou a vida dele. Deus manifestou, mas ele não viveu mais. Morreu ele e morreu todos os inimigos. E ele matou muito mais pessoas naquele dia do que ele tinha matado em toda a sua carreira. E assim foi a história de Sansão. E a palavra nos ensina hoje que não devemos ter como Sansão custar a nossa vida espiritual. Que nós não precisamos morrer junto com os nossos inimigos. Que nós não vamos revelar o segredo. Revelar o segredo é simplesmente
entregar-se aos nossos inimigos por desobediência da palavra chamado mãe e a palavra que vem da boca de Deus, o Pai Criador que estás no céu. Então, quando o cristão for casar, ele deve orar e buscar de Deus uma pessoa que acredite no mesmo Deus que criou o céu e a terra. Que ele não seja, ou ela não seja pagão, porque o cristão, ele tem fé no Deus que criou o céu e a terra e tem a fé que tudo que ele pede, tudo que ele faz é em nome de Jesus. E pessoas que não são servos de Deus, eles creem em outros deuses, em outros ídolos, o qual não confere com a palavra de Deus. Então vai haver ali já um jugo desigual. E a pessoa, então, ela vai virar, a vida dela vai virar um inferno, igual virou a vida de Sansão. Que Sansão ali, ela importunava tanto que ele sentiu ali uma angústia mortal, diz a palavra, ele sentiu uma perturbação que ele não aguentou mais, mas ele tinha que pagar o preço pela desobediência. Ele tinha a mulher que ele queria, ele tinha o prazer que ele queria. Todas as noites ele tinha prazer com aquela mulher, mas custou muito caro, porque ela veio enviada pelos inimigos. Então, se você está passando uma situação dessa porque você queria o prazer da sua carne, se você desobedeceu os seus pais e sua mãe, hoje você tem a pessoa que você queria, mas eu tenho certeza que essa passagem ela não é muito diferente da vida de Sansão com a sua. Por a pessoa ela não abrir mão da parte carnal, por a pessoa querer ter alguém, custe o que custar, não interessa de qual religião que seja, de qual povo que seja, então ela acaba tendo a sua vida totalmente destruída. Ela tem a sua fé abalada, ela tem os seus segredos revelados. Então a graça do Filho de Deus, ela é sem par, ela é ímpar. Não existe outra igual. Então o escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, ele não vai desobedecer o seu pai e sua mãe, chamado Palavra e chamado o Criador. Então, amados e queridos irmãos, se você tem uma vida em que está no adultério ou que está na fornicação, porque você está aliado com alguém e esta pessoa ela fez da sua vida um inferno, porque tem moças que saem de casa e se amigam com pessoas drogadas, com bêbados, com viciados, com bandidos, e essa pessoa faz dela uma escrava. Ela apanha todo dia, ela chora e a mãe não vê. Mas não tem mais o que fazer, porque ela desobedeceu. Assim, a pessoa às vezes larga do esposo, da esposa, por uma amante e acaba achando que aquilo ali vai ser uma vida melhor que a dela e acaba virando um inferno a vida da pessoa. Isso é a desobediência, não vale a pena. Se seus olhos estão furados, é porque foi a sua carnalidade, a sua vista carnal que enxergou uma beleza em que o adversário colocou alguém no seu caminho. E a pessoa ela não fica sozinha. Pode ver uma pessoa que às vezes o casamento não deu certo, quando ela separa já arruma outra. Ela não abre mão em hipótese nenhuma da sua carnalidade. E isso tem preço. Então a pessoa é livre para casar-se com quem quiser, quantas vezes quiser. Embora a palavra diz que há um só casamento. O que Deus uniu, o homem não separa. E quando a pessoa ela pega com as suas próprias mãos esse tipo de caminho, não adianta ela querer escapar, ela é escrava e ela acaba perdendo tudo. Perde sua dignidade, perde a família,
é rejeitada e se torna escravo do inimigo. E o inimigo, até ele te derrubar, ele coloca só fantasias na sua frente. Ele não vai vir, que nem diz alguns irmãos, não vai vir de rabo e chifre. Ele vai vir, no caso das mulheres, das moças, ele vai vir com um homem belo para elas. O homem, ele vai colocar mulheres formosas na sua vida. Ele vai agradando, até a pessoa errar, até a pessoa se entregar, né? Depois que entregou, daí vem aquele peso e vem a consciência da pessoa, ela se acorda. Mas quando ela vê, suas vistas já escureceram. O seu caminho não é mais de luz, o seu caminho é de escuridão. Quando a pessoa tinha forças para lutar, quando ela tinha vitória em sua vida, todos os dias de sua vida, quando temos lutas, nós conseguimos enxergar o nosso inimigo e conseguimos derrotar pela luz de Cristo. Porque nossos olhos estão abertos e nós conseguimos ver com quem nós estamos lutando. Mas quando a pessoa ela se entrega ao seu próprio inimigo, vamos dizer assim, o espírito de Satanás, a pessoa fica cega, ela fica na escuridão. Ela já não pode mais andar sozinha. Ela já se torna escrava, ela vai ter que trabalhar para o inimigo e fazer tudo os seus caprichos, porque ela já não pertence mais a Deus. Ela vai pertencer ao adversário. E a sua vida se torna um inferno. Isso trazendo para a parte, hoje, na graça do Filho de Deus. Então não vamos fazer como Sansão. Não podemos fazer. Ali no tempo ali vamos dizer assim, no Antigo Testamento, ainda Deus deu uma chance para ele. E carnalmente ali, ele matou aquelas pessoas. Mas hoje, na graça, nós não podemos confiar assim. Então, amados e queridos irmãos, se o inimigo tem colocado pessoas, se o seu coração tem ardido para querer possuir alguém, tanto homens querendo possuir as mulheres e vice-versa, é o adversário. Porque a mãe, que é a palavra, ela nos ensina, ela nos corrige. Deus da mesma forma. A palavra diz, será que nós não temos ninguém no meio cristão que precisa ir buscar lá fora? Não tem paciência? A sua carnalidade ela é tão alta que a fidelidade para com Deus, o conserto que Deus fez através do sangue de Jesus, você vai entregar este segredo ao teu inimigo através de uma beleza ou através de um dinheiro? Porque muitos entregam o Filho de Deus, vendem ele. Porque muitos falam que Judas o traiu. Mas quando o homem e a mulher, ele deixa as coisas de Deus por causa de um trabalho, por causa de ganhar mais, ou quando o chefe, ele dá um salário maior para que aquela pessoa venha a sair com ele, ele está vendendo o Senhor Jesus. Ele está revelando o segredo. Ele está colocando as suas forças na mão do inimigo. E por causa de dinheiro, então se acaba se tornando um escravo. Porque não vigiou, porque não foi fiel à palavra de Deus. Então, se hoje você chora, se hoje a sua vida ela está como está, você está simplesmente colhendo o que você plantou. E se você quer buscar a Deus e não quer largar dessa pessoa, se você vive em estado de fornicação, você saiba que você não vai ter uma carta de alforria, que você continuará escravo. Mas se você é solteiro, solteira, e está amigado, e você casar com essa pessoa certinha, que essa pessoa não seja casada com ninguém, então você vai estar então de acordo à lei e Deus vai começar a abençoar a sua vida. Mas se você vive amaziado, vive no pecado,
Você é solteiro e quer ter relações e não abre mão da sua carnalidade, e você frequenta alguma denominação e você quer a bênção, você é fornicário e você não é liberto. Você não vai ser abençoado em hipótese nenhuma. Você pode ter conquistas no campo material, no profissional, mas sobre refrigério na alma, sobre ter uma vida íntima para com Deus e ainda ter o direito de salvação, isso não é para pessoas desobedientes e pessoas rebeldes, mas para aquele que o Senhor confia e fideliza através da sua palavra um pacto entre o homem e Deus, ou Deus e a mulher. Se você é casado e quer ter uma vida de pecado, traindo o seu esposo ou traindo a sua esposa e continuar indo, frequentando a igreja, você está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. Porque as forças de Deus não te tomarão. Os seus olhos não vão estar enxergando, porque os seus olhos já foram furados. Você vive em treva e vive em escuridão. Por isso que você chora, e é por isso que a sua vida, ela é uma vida negra, uma vida de tristeza e de dor. Mas para os fiéis, todo homem e a mulher têm o direito do arrependimento. E se você se arrepender deste mau caminho e fazer um conserto para com Deus, você vai ter o direito, então, de um novo caminho, que se chama Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas se você frequenta um lugar aonde Ele quer o seu dinheiro, a sua coleta e o seu dízimo, e dizer que Deus é misericórdia e que tudo Ele perdoa e que não faz mal, você está no caminho da maldição. Porque Deus, Ele não poupou Sansão. Ele sofreu, ele apanhou, foi furado-lhe a vista, foi zombado. E ele teve que morrer junto com eles. E hoje, amados e queridos, Jesus disse para Judas, aos discípulos, onde vocês há de me trair, mas ai daquele que o trair, o Filho de Deus. E assim acontecera, e Judas amargamente se arrependeu, por causa de 30 moedas de prata. E já no caso de Sansão, foi por causa de 1.100 moedas de prata. Então, depois de ter vendido, de ter trocado, aí já não resta mais o sacrifício. Assim como Jacó e Esaú. Esaú vendeu o direito de primogenitura e Jacó foi esperto. E depois ele se arrependeu, mas não teve mais. Ele tinha vendido por um prato de guisado. Ele vendeu-se como representando a graça e perdeu o direito. Perdeu a benção de seu pai. Então nós, de maneira nenhuma, devemos trocar pratos que nos oferecem pela graça do Filho de Deus. Qual é o prato que o adversário tem oferecido na sua vida? Qual é o segredo que você tem dentro do seu coração, que tanto ele quer saber? Porque Deus nos capacita e enche-nos de dom, e se nós, pela desobediência, entregarmos o segredo, Ele vai fazer o homem e a mulher de escravo. Não devemos vender o Mestre Jesus por nada neste mundo, e nem trocar por nenhum prato. Esta é a palavra de hoje.
Esta é o conselho da palavra chamado Mãe e os conselhos do nosso Pai que está no céu. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os seus conselhos, permaneça em nossos corações até a vinda de Cristo. Deus seja sempre louvado. Amém.